A nossa casa foi apedrejada algumas vezes. Nossa. Numa delas, eu acordei com um paralelepípedo rente à minha cabeça. Nesse vídeo, o pastor Hermes fala para Ana Beatriz sobre sua infância, seus pais e problemas que passou quando era criança. Assista até ao fim. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar com um amigo. Que Deus te abençoe ricamente. Nosso convidado de hoje inspira muita gente a levar uma vida muito mais fraterna. Com vocês, o pastor Hermes Fernandes. Hermes, muito obrigado por você ter vindo. Que alegria estar aqui. Uma honra ter você aqui com a gente. Obrigado pelo calor com que vocês nos receberam. Estou me sentindo assim extremamente privilegiado. Mas o mundo precisa de pessoas como você, Hermes. Ah, obrigado. Precisa mesmo. Não estou falando da boca para fora, não. Eu costumo dizer que eu sou um beija-florzinho, sabe aquela história do beija-flor? Sim, da gotinha. Exato. Que está fazendo a sua parte. Estou tentando fazer a minha parte, mas eu fico contente com essa revoada de beija-flores. A gente não está só. Tem Mas sempre alguém nadando na contramão. Eu acredito muito nisso. Acredito demais. Existe uma comunhão de pessoas que não estão representadas pelo radicalismo geral. E você inspira essas pessoas. Pode ter certeza disso. Ah, que bom. Fico muito Boa grato. noite, meu Boa querido. noite. Alex, Boa noite, nosso pastor psicólogo, Hermes. divide aqui a Seja mesa muito comigo. bem-vindo. E a noite vai ser muito boa. Com certeza. Então vamos começar. Meu querido, eu queria que você me falasse um pouquinho da tua infância, dos teus valores familiares, do que você recebeu e como isso influenciou no cara que você é hoje, que é um cara muito bacana. Para chegar até aqui. Bem, eu nasci num berço evangélico, Uhum. muito tradicional, extremamente conservador. Meu avô foi pastor das Assembleias de Deus. Uhum. Da AS. Não, AD. AD. Assembleia de Deus, isso mesmo. Exatamente. E meu pai é de origem católica, mas se converteu à igreja evangélica aos 25 anos. Minha mãe nasceu na igreja. Uhum. E eu vim desse berço, eu assisti ao surgimento do neopentecostalismo. Eu ousaria dizer que meu pai foi o obstetra desse movimento, porque muitos dos líderes de proeminência hoje, dentro do cenário neopentecostal, passaram pelas mãos do meu pai. Uhum. Alguns foram ordenados ao pastorado pelo meu pai. Ô, minha querida. Opa, que bom, obrigado. E, enfim, foi esse o contexto em que eu cresci, né? Eu nasci em 69, portanto, praticamente no auge, né, do governo militar. Meu pai, ele tinha uma simpatia muito grande, como a maioria dos crentes à época, com a proposta do governo militar. Mas na medida em que eu fui crescendo, eu fui percebendo algumas coisas em que pese toda a integridade do meu pai, me passou valores importantíssimos, mas eu comecei a questionar um pouco o discurso. Não foi da noite para o dia, eu confesso. Entendi. Foi uma observação lenta. Exato. Né? Foi uma até da tua observação construção, da tua individualidade mesmo, né? Sim, exatamente, Uhum. exatamente. Vivi uma época em que ser evangélico no Brasil não era fácil. Por quê? Eu tô falando porque eu sou católica, assim. Eu nasci numa família católica, fui batizada, fiz primeira comunhão. Se você me perguntar se hoje eu sou praticante, não sou. Mas eu tinha uma distância muito grande com essa vivência evangélica. Então, queria que você explicasse um pouquinho isso, esse preconceito que vocês sofriam. Sim. Vocês devem lembrar que, à época, o Chico Anísio lançou um personagem, um pastor chamado Tim Tones. Tim Tones, lembra isso disso, mesmo, né? isso Verdade. mesmo. Que era uma referência a um líder evangélico norte-americano chamado Jim Jones. Jim Jones, isso que mesmo. foi, inclusive, responsável por um suicídio coletivo. Coletivo, Ele eu levou lembro disso. 900 pessoas para a Guiana e Exatamente. lá elas aceitaram tomar veneno e Foi darem cabo um de sua suicídio coletivo induzido. Eu me lembro que isso chocou muito na época. Exatamente. E, à época,
quando o Chico Anísio lançou essa personagem, eu estava na escola, eu tinha meus 9, 10 anos. E quando souberam que eu era filho de pastor, imagine o bullying que eu não sofri. Né? Te olhavam como se você Meu fosse... apelido se tornou Tim Tones. Tim Tones, meu Deus. A nossa casa foi apedrejada algumas vezes. Nossa. Numa delas, eu acordei com um paralelepípedo rente à minha cabeça. Isso já aqui no Rio. Isso aqui no Rio. Já. Isso aqui no Rio. Nós morávamos a 100 metros da igreja. E nosso carro, né, o carro da família também foi apedrejado algumas vezes. A igreja era apedrejada assim constantemente. Então foi um período muito difícil. Ser crente no Brasil era muito difícil. Mas eu até entendo. Eu até entendo, porque era uma reação da sociedade, principalmente aos exploradores da fé, aqueles que se faziam valer da boa-fé do seu povo para explorar. Pátria, né? Que vão ter em qualquer religião, mas naquele momento, naquela época, tinha a representação máxima nesse evento realmente do... Mas uma coisa que contribuiu muito para que eu tivesse a mente que eu tenho hoje, aos 9 para 10 anos, eu estudava numa escola pública, Escola Municipal Haiti, em Quintino Bocaiúva, eu acho que na mesma rua em que cresceu o nosso grande Zico. Sim, Quintino. Quintino, ali perto de Engenho de Dentro. Isso mesmo, Quintino, Zico mesmo. E eu lembro que, numa determinada ocasião, a professora disse algo que atingia a minha fé. E eu resolvi defender a minha fé. Isso na dentro sala de sala de aula. Exato. Entrei numa discussão com a professora. Com 10 anos. Com 10 anos. E eu lembro que, no final... 9 alunos disseram que iam me pegar na saída. Na saída. E me pegaram. Mesmo? Me pegaram. E a professora não fez nada? A direção não fez nada? Não. E me encheram de chutes e socos. E eu consegui sair correndo, me refugiei atrás de um balcão de uma farmácia na Praça de Quintino. E quando eu cheguei em casa, eu imaginei que meu pai ia me receber com orgulho. Do tipo assim, você defendeu a nossa fé, a nossa visão. E por isso você sofreu essa consequência. Finalmente eu sofri por amor a Cristo. Era essa a ideia. Você achou que seria exaltado nesse sentido. Exatamente. E não foi o que aconteceu. Jura? Porque meu pai disse, você não sofreu por amor a Cristo, você sofreu por burrice. Você não tinha que discutir com a sua professora, você não tinha que arrumar problema com seus colegas, você merecia outra surra, ainda me disse. E você todo doído. E eu todo doído. Mas naqueles mesmos dias, na nossa classe, havia um casal de gêmeos e o menino era gay. E esses mesmos Os dois colegas... eram gays ou não? Não, um deles era. Só o menino. E esses mesmos colegas que me perseguiram e me bateram, também o cercaram na saída. Com a mesma maneira. Com a mesma que é o preconceito por preconceito. Foi aí que eu percebi que nós tínhamos algo em comum. Eu, por minha fé. Ele, pela sua orientação. Por sua orientação sexual. Então, que direito eu teria de fazer bullying, de perseguir alguém de carne e osso como eu, que sofresse retaliações parecidas com o que eu sofria, apesar de por motivos diferentes. Por isso que hoje eu não consigo admitir que quem um dia foi perseguido seja capaz de ser perseguidor. Exatamente. A igreja cristã tem um histórico de perseguição. Os 3 primeiros séculos foram horríveis. Muito. Os cristãos eram lançados ali no Coliseu aos leões. Exatamente. Aí quando eu me deparo com outros capítulos da história em que cristãos deixaram de ser perseguidos para perseguir... É injustificável, né? Injustificável. Quando eu me deparo com as cruzadas, com a Santa Inquisição, quando eu me deparo com a perseguição dos negros ocorrida nos Estados Unidos pela Ku Klux Klan, eu digo, cara, alguma coisa está errada. Com os valores ditos cristãos. Onde foi que nós nos desviamos do projeto original do Cristo? Quando foi que deixamos de ser perseguidos para nos tornar os algozes, os perseguidores? E você tem essa resposta? Porque assim, eu sempre vi isso, e vou te dizer uma coisa.
Por isso que eu não tenho nenhum tipo de religião, mas tenho uma fé inabalável. Assim, acredito no que algumas religiões chamam de alma, eu chamo de espiritualidade, de uma forma... Não cabe nem discussão. Assim, não é uma coisa que eu vou me prestar a debater no sentido de provar do outro. Isso é uma certeza em mim, né? Eu estaria me abandonando se eu me tirasse essas convicções que são do fundo, de dentro, né? E quando eu escrevi o Mentes Perigosas, falando de psicopatia, eu me lembro que eu falava para as pessoas que todo pedófilo, quanto mais... Não estou falando uma pessoa, um homem ou uma mulher que se apaixone verdadeiramente por alguém menor de idade, com aquela pessoa viva sua vida dentro de todos os valores bacanas, éticos. Eu estou falando dessas pessoas que tomam a infância ou o início da adolescência como objeto de prazer e luxúria, né? E eu falava muito claramente, todo pedófilo, quanto mais, é um psicopata. E as pessoas me questionavam com uma margem de crítica, Hermes, do tipo assim, não, mas o abusador da criança é porque ele foi abusado. Eu falei, vocês estão justificando o injustificável. Mesmo que eu tenha sido abusada, isso faz com que eu tenha que ser uma pessoa que vá lutar pelos direitos para que outras crianças não sejam abusadas. Então, existe uma teoria de justificar injustificável. Foi o que você estava falando. Foi perseguido? Isso não te dá o direito de perseguir. Agora, como é que você sacou isso com 10 anos? Não, porque eu percebia coisas. Eu acredito que foi uma elaboração tardia. Hoje, olhando em retrospectiva... Você teve uma percepção naquela Você teve época. aquela percepção, guardou. Sim, e depois você foi evoluindo e foi tendo mais conhecimento das coisas. Isso foi ficando cada vez mais claro para você. Né? Exatamente. Né? Agora, quando você fala da questão da pedofilia, eu não posso deixar de expor aqui uma situação que eu já expus nas minhas redes sociais e, enfim... onde há muito moralismo, geralmente há muita perversão embustida. Totalmente. Aos 7 anos, eu sofri um abuso sexual dentro da igreja do meu pai. Acredito. E por parte de uma das pessoas de maior confiança. Um diácono. Sempre. Que era companheiro de oração do meu pai. Meu pai era um homem muito fervoroso na sua espiritualidade. E ele levantava às vezes, ainda de madrugada, ia para a igreja orar. E esse diácono era o cara que acompanhava, sabe? Que estava sempre ali. Era pessoa de confiança. De total confiança. Se seu pai não estivesse em casa, com certeza ele daria... Confiar, deixar você com ele. E confiou. Porque quando chegava domingo, meu pai pregava de manhã, pregava à noite. À tardezinha, minha mãe ia visitar hospitais. Minha mãe também sempre foi muito ativa. E eu e meus irmãos ficávamos na igreja. São quantos irmãos? À época, éramos 4. Posteriormente, vieram mais 2. E o meu pai nos deixava aos cuidados desse diácono. E ele se aproveitou disso. Eu tinha apenas 7 anos. Minha mãe foi saber disso recentemente. Meu pai morreu sem saber disso. Porque eu tinha muita vergonha. O que me ajudou foi a terapia, inclusive. Foi na terapia que eu tive coragem. Você começou a terapia com quantos anos? Bem tardiamente. Foi quando você já estava... 40 e poucos anos já. Foi quando eu tive coragem de expor pela primeira vez na vida... a minha terapeuta. Ninguém sabia do ocorrido. Eu sofri o abuso e não me tornei um abusador. Hipótese alguma. Né? Assim como muita gente liga a homossexualidade ao abuso. Eu sou hétero. Exatamente. E a pessoa que abusou de mim, até onde sei, também. Quer dizer... Por que as pessoas fazem essas conexões esdrúxulas? Não tem absolutamente nada a ver. Uma coisa a ver com a outra. Exatamente. Concordo. E isso vai criando uma margem de inverdades, de fake news sobre determinadas coisas que vão não colaboram para que haja mudanças reais.
Se você quiser bombar com um canal onde você não precisa aparecer, você não precisa colocar o rosto, ou seja, canal legendado, canal narrado, eu tenho treinamento YouTube sem aparecer. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Clica pra você conhecer, só pra você ler o que tem no treinamento, vai ser bacana.